Olá pessoal, aqui temos um formulário com uma caixa de listagem e um botão de comando. Eu vou mostrar como preencher esta caixa de listagem com mais de uma coluna. Então vamos dar aqui um duplo clique sobre o botão e aqui no evento clique do botão eu vou inserir o código para preencher a caixa de listagem. Então eu vou escrever aqui listbox1.addItem e aqui entre parênteses eu vou colocar entre aspas a palavra primavera. Vou fechar aspas e fechar parênteses. Então se eu executar o programa aqui, a caixa de listagem aparece vazia, mas se eu clicar no botão vai aparecer aqui o item primavera. Agora eu vou adicionar mais itens a essa caixa de listagem. Então aqui eu estou adicionando os itens verão, outono e inverno. Executando novamente, ao clicar no botão, nós já temos aqui os itens primavera, verão, outono e inverno. Só que eu queria que cada item aqui ficasse em uma coluna diferente. Então eu vou fechar aqui, vou dar um duplo clique sobre o botão e vamos fazer alterações aqui no nosso código. Então eu vou comentar estas três linhas aqui. Então quando eu adiciono um item à listbox, já é criada uma linha inteira na listbox. Então quando eu quiser colocar mais algum item naquela mesma linha, mas em uma outra coluna, eu não preciso mais adicionar um item, porque se eu adicionar mais um item, vai ser adicionado mais uma linha. Então vamos entender que a propriedade addItem adiciona uma linha à listbox. Então, se eu quiser adicionar mais linhas, eu vou usar a propriedade addItem. Agora, se eu quiser adicionar mais colunas, eu não vou usar a propriedade addItem. Eu vou fazer da seguinte forma. Primeiramente, eu vou dizer que a listbox vai ter 4 colunas. Então, eu vou utilizar a propriedade columnCount da listbox. Essa propriedade aqui vai ser usada para deixar a listbox com a quantidade de colunas que eu quiser. Em seguida, então, eu vou colocar cada item em uma coluna. Então, para colocar um item em uma outra coluna da listbox, eu vou utilizar a propriedade list da listbox. Então essa propriedade ela pede um número de item da listbox. Por exemplo, o item 0 é o primeiro item da listbox. Então, naquele caso que nós mostramos de primavera, verão, outono e inverno, a primavera seria o item 0, o verão seria o item 1, o outono seria o item 2 e inverno seria o item 3. Então, para fornecer esse número de item para a propriedade list, eu vou utilizar a propriedade listCount da listbox. Essa propriedade listCount me retorna o número de elementos que contém a listbox. Vamos supor que a listbox esteja só com o item primavera. Então a propriedade listCount vai me retornar o valor 1, porque a listbox só tem um elemento. Só que a contagem de elementos começa em 0. Então esse primeiro elemento aqui da listbox, que é primavera, é o elemento 0. Então, como a propriedade listCount está me retornando o valor 1, para chegar ao elemento 0, eu vou ter que subtrair 1. Então, eu vou pegar esse 1 da listCount, menos 1, aí vai me dar 0. Então, eu estou dizendo aqui, ó, o item 0 da coluna 1. Só que também lembrando que a contagem de colunas começa em 0. Então, lá na coluna 0, já tem o item primavera. Agora na coluna 1, que seria a segunda coluna, eu vou adicionar o elemento verão. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, que o item 0 da coluna 1
vai ser igual a verão. Então, traduzindo isso aqui, eu estou dizendo que o primeiro item da segunda coluna vai ser igual a verão. Então, vamos executar aqui, vamos apertar o botão e aí já aparece aqui primavera na primeira coluna, verão na segunda coluna. Vamos retornar ao nosso código e agora para os outros itens é só seguir este modelo do item verão. Então, o item outono vai estar agora na coluna 2, que é a terceira coluna. E o item inverno vai estar na coluna 3, que é a quarta coluna. Então, agora vamos executar o nosso código. Apertando o botão aqui, eu já tenho cada item em uma coluna. Agora, vamos supor que eu queira preencher a próxima linha aqui com mais itens. Então, vou fechar aqui, vou dar um duplo clique no botão. E lembrando que a propriedade add item adiciona uma linha. Então, para preencher a próxima linha, eu vou ter que utilizar a propriedade add item. Então, eu vou agora criar um laço aqui para me dar os elementos 3, 6, 9 e 12. Então, aqui o i vai começar em 3, vai até 12 e vai avançar de 3 em 3. E aqui dentro deste laço eu vou escrever o seguinte: listbox1.addItem, e aí eu vou adicionar o valor de i. Então vamos executar para ver como está ficando. Apertando o botão, aqui em primavera eu vou ter os valores 3, 6, 9 e 12. E se eu quisesse que cada um desses valores ficasse debaixo de um item aqui da listbox, ou seja, cada um em uma coluna. Então vamos fechar aqui, voltar ao nosso código. Então, primeiramente eu vou ter que adicionar uma linha à listbox. Então, aqui utilizando a propriedade addItem, eu vou adicionar um item em branco. Então, aqui para deixar em branco eu vou utilizar aspas, aspas. Em seguida eu vou dizer que j vai ser igual a 3. Esse j aqui vai me servir para dar os valores 3, 6, 9 e 12. Em seguida eu vou criar um laço com o contador i que vai de 0 a 3. Esse i aqui vai servir para me dar os números das colunas, que são 0, 1, 2 e 3. Então eu vou adicionar aqui o item j, que são os números 3, 6, 9 e 12, a listbox, utilizando a propriedade list e a propriedade listCount -1, porque agora se a listbox tem dois itens, então a propriedade listCount vai me dar o valor 2. Só que como a contagem das linhas começa em 0, a segunda linha vai ser a linha 1. Esse número 2 que está na listCount, subtraindo 1, vai me dar a linha 1. Então, na linha 1 e na coluna i, eu vou adicionar o valor de j. Então, o i começa em 0, então na primeira coluna, que é a coluna 0, ele vai adicionar o valor 3, porque j está valendo 3. Aí o valor de j vai aumentar mais 3. Então, na segunda linha, na segunda coluna, ele vai adicionar o valor 6. Na segunda linha, terceira coluna, ele vai adicionar o valor 9. E na segunda linha, quarta coluna, ele vai adicionar o valor 12. Então, executando aqui o nosso código, vou apertar o botão e já temos aí cada item em uma coluna.